E o que acontecerá nos finais dos tempos? Quais são os sinais de que a gente chegou nos finais dos tempos? O primeiro sinal é a gente observar que a Terra está sendo destruída. O primeiro sinal é a gente observar que a saúde humana está sendo destruída. O terceiro sinal é a gente perceber que estamos sendo governados por crianças, sejam elas crianças ou adultos infantilizados, guiando as pessoas a uma estrutura destrutiva. E aonde isso está escrito? A palavra de Deus, em Isaías capítulo 3, está escrito assim. Deixa eu até colocar aqui. Porque eis que o Senhor dos exércitos tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, a todo o sustento de pão e a todo o sustento de água. Isso no verso 1 do capítulo 3 de Isaías. E no verso 4, ele diz assim: E dar-lhe-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Interessante, não, gente? Isso é uma das características que nos mostra de maneira muito clara que os finais dos tempos chegaram. Fome em muitos lugares, crianças governando sobre os pais, pais que não têm mais voz ativa sobre os filhos, que não têm mais poder sobre os filhos, que até mesmo pedem aos filhos aquilo que os filhos deveriam dar aos pais, sem que os pais precisassem pedir. E o que vem acontecendo hoje é exatamente isso. A gente vem percebendo uma sociedade sendo controlada por mentes infantis. A exemplo do dono da Tesla, o Elon Musk, você vê a infantilidade daquele cara. Ele tem ideias geniais, que para mim, assim, geniais no sentido visionário de você ver, mas no que tange respeito à Terra, a gente percebe a infantilidade daquele homem. E a gente vê os governantes no mundo com uma infantilidade gigantesca. Até o nosso atual governante, o antigo governante, se percebe que a estrutura emocional, física e espiritual deles estão sendo denigridas de alguma maneira, estão sendo destruídas de alguma maneira. E o que será que o homem fez para que essas coisas acontecessem? Onde a gente errou? Qual foi o nosso pecado para que a gente percebesse a destruição da humanidade acontecendo? Para quem vive na cidade, olha uma cidade movimentada, cheia de pessoas, os supermercados lotados, os shoppings lotados, as ruas cheias de carros, pode pensar, não, a vida está boa, está todo mundo vivendo, mas quando a gente adentra as estatísticas e percebe a quantidade de pessoas depressivas, a quantidade de suicídios, a quantidade de pais matando filhos, de filhos matando pais, de pais estrupando as filhas, de filhas matando os pais, de mãe brigando com as filhas, e uma série de outros problemas que a gente vê acontecendo no mundo, a gente tem a percepção de que a gente vive um mundo representativo. A gente tem a impressão de que a gente vive num mundo de ilusões, que quando eu vou até a casa de um parente, ou vou até a praça, ou vou até algum lugar, eu abro aquele sorriso, coloco aquele emotion como se estivesse no Facebook e estou feliz. Quando na realidade a gente percebe uma necessidade muito grande de contato entre as pessoas, de amizade, de amor. Esse conceito tribal mesmo, esse conceito de família, esse conceito de jardim do Éden, esse conceito de união, de cooperação, esse conceito de criar em conjunto as coisas.
É o que eu percebo. E quais são os outros sinais? O outro sinal é a tecnologia. Diz em Apocalipse que nos finais dos tempos aconteceria uma marca na fronte ou então nas nossas mãos, que quem não tivesse essa marca não poderia comprar nada e nem mesmo vender. Então, o que hoje a gente vê? Quais as tecnologias avançadas que estão nascendo? Uma das tecnologias avançadas que nasceram, pessoal, e vocês talvez não estejam sabendo, estejam desatualizados, é uma tecnologia que consegue se conectar ao nosso cérebro à distância, que consegue se conectar à nossa pineal e ter o controle do ser humano. Não sei se vocês assistiram aquele filme Gamers, onde um homem controla outro homem num controle remoto e vai guiando o corpo dele aqui embaixo. Isso já é possível. Talvez vocês não saibam, mas essa tecnologia já existe. Só vocês procurarem no Google Patentes que vocês vão descobrir essa tecnologia avançadíssima que você vê nos filmes e acredita que não é verdade e já existe. E eles não precisam de um chip para controlar você. Você pensa que eles precisam de um chip? Não, eles não precisam de um chip. A tecnologia hoje que a gente alcançou, ela pode controlar o teu cérebro à distância. E como é que a gente vai se defender dessas tecnologias? Olha, gente, a única maneira é o amor. A única maneira é o perdão. A única maneira é você se manter em uma frequência do bem, em uma frequência do amor. É você se manter em uma energia benéfica. É você querer o seu bem e assim, consequentemente, você com certeza vai estar fazendo bem ao próximo. Nenhuma tecnologia é mais avançada do que a capacidade do ser humano, da fé, do poder que o ser humano tem de se proteger, de se guardar, de se autoimunizar e se defender dessas tecnologias. Mas é bom que vocês saibam que você pode estar trilhando caminhos sem que você perceba as sugestões sendo colocadas na sua cabeça à distância, seja por uma voz oculta que você não ouve, mas que o teu cérebro ouve, capta e te direciona. Você vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para trás, e você não sabe por que você está indo. Na realidade, você nem questionou, porque podem te controlar à distância. Mas, Felipe, como é que isso pode acontecer? Isso é real? Isso é verdadeiro? Olha, gente, não só é real, como em alguns países existem algumas empresas que colocam aqueles banners enormes nas ruas anunciando os produtos deles. E eles colocaram essa tecnologia para testar. Então, quando a pessoa passava na frente, via uma sugestão na cabeça dela da propaganda. E ela olhava para a propaganda por conta de uma voz que ela ouvia internamente, intracraniana, e ela ficava assustada. Caramba, olha para cá, eu tenho que me lembrar qual era a frase. E a pessoa olhava, foi feito um teste com essa tecnologia. Então, esse é um dos sinais. Para quem assistiu Eu, Robô, para quem assistiu Lucy, para quem assistiu Matrix, para quem assistiu vários filmes aí que demonstram essa realidade, vão lembrar do que eu estou falando. Agora, qual a única maneira da gente se proteger? Sendo o maior grupo, sendo a maioria, sendo a força de Deus, o exército de Deus aqui na terra, e lembrando que a palavra dele já nos anunciou isso antes que as coisas acontecessem. Antes que tudo acontecesse, a palavra de Deus deixou muito bem claro o que estaria por vir. E por que a Bíblia deixou muito bem claro o que estaria por vir e não permitiu que a gente modificasse o que estaria para acontecer? Na realidade, o erro, a falha do homem, o pecado do homem, acabou criando uma sequência de erros, como aqueles vídeos que você vê na internet que colocam vários dominós um do lado do outro. Quando se derruba um, os outros vão caindo enfileirados. Essa é uma das realidades. Então,
por isso, Deus promete a gente uma nova Jerusalém. Por isso que Jesus promete voltar à terra na segunda vinda para salvar, para governar na terra e reconstruir a terra e reconstruir a humanidade, reconstruir a natureza. Deixou bem claro para a gente de que a intenção de Jesus é governar sobre a terra de maneira que a gente conviva com a natureza e com os animais de maneira equilibrada, sem que para isso a gente precise destruir a natureza, destruir a humanidade, destruir a criação divina. E Deus, ele, quando se arrepende de ter feito o homem no Antigo Testamento e decide eliminar o homem da terra, e por uma salvação divina, Noé é escolhido para que a humanidade continue, ele demonstra o quanto Deus ele é a nossa imagem e semelhança. Não que a gente possa dizer que Deus pecou de ter cometido um erro no sentido humano, mas de que alguma coisa não saiu como ele queria. Deus se arrependeu de ter feito o homem. E a segunda chance que Deus deu, a própria criação dele, é como se fosse uma chance que ele deu à própria criação dele. Não é uma chance a mim, a você. Não se dê tanta importância assim. Que a importância que você tem esteja na boca dos outros. Não se autoelogie, permita que o elogio chegue até você. Então Deus, na sua misericórdia com a tua criação, ele decide dar uma segunda chance à sua criação, enviando o seu filho Jesus, entregando ele em labação, em sacrifício, ao nosso favor. Mas espera aí, qual a necessidade de Deus entregar o filho dele em sacrifício vivo por nós na cruz do Calvário? Uma única, a memória, uma única, o exemplo. Essa é a única necessidade. Então Jesus Cristo deixa um exemplo de homem. Um exemplo de homem que não competiu, um exemplo de homem que não se colocou em competição, um exemplo de homem que, mesmo sendo levado para a cruz do Calvário, não permitiu nem mesmo que Pedro cortasse a orelha de um soldado. Foi lá, repreendeu a Pedro e curou o soldado. A demonstração de amor extrema que permite à humanidade conviver um com o outro desde que obedeça às leis universais da natureza criada por Deus. Existem leis. Se você pegar um pano desse daqui e soltar, ele cai. Isso é uma lei. Isso é uma lei básica. Jesus poderia mudar isso, é claro. Jesus poderia fazer isso daqui e ficar flutuando. Não é o meu caso. Não é o seu caso. Talvez você consiga. Não. Se você conseguir, por favor, entre em contato comigo que a gente vai fazer um vídeo, gravar e postar para as pessoas. Mas o que eu quero dizer é que existe uma lei. O sol nasce e se põe todos os dias. Ele vai de um lado ao outro. Uma hora está claro, outra hora está escuro. E as coisas seguem um ritmo, seguem uma ordem, seguem um padrão. Qualquer coisa que fuja desse padrão natural se torna uma aberração, se torna algo, se torna é como se fosse um vírus dentro da criação. Essa é a realidade. A gente hoje, a humanidade, ela é como se fosse um vírus de si mesma. A humanidade é como se fosse um vírus que tem destruído a natureza. E dentro da humanidade, a gente vem percebendo a mudança das características. É como se o Sol falasse assim, não quero mais nascer desse lado. Eu quero nascer do lado de lá. Não, porque eu tenho direito. Não, porque eu sinto, eu gosto, eu me sinto bem. É como se o Sol ele decidisse não nascer mais. Não, eu estou com sono. Eu não vou acordar, não. Que negócio, eu vou acordar?
estou com sono do caramba, vou acordar essa hora? Não, vou dormir, vocês que se lasquem, as plantas que se lasquem, as pessoas que se lasquem, eu não estou nem aí para vocês. Eu vou continuar aqui dormindo e não vou nascer hoje. Ou então, digamos que o sol falou, eu vou nascer e não vou me pôr hoje. Imagina se a gente tivesse 24 horas de sol por dia. A gente perderia a natureza. Graças a Deus, o sol continua obediente a Deus. Ainda bem que Deus não se arrependeu de fazer o sol. Você percebe que Deus não se arrependeu de fazer tudo. Deus se arrependeu unicamente de ter feito o homem e mais ninguém. Por quê? Porque o sol continua agindo conforme Deus mandou, agindo conforme a natureza. O mar continua indo e voltando. Você não vai ver uma onda que vai e se torna um lago e inunda a terra. Não, o mar vai e volta, a onda vai e volta. E assim vem ocorrendo, vem acontecendo durante toda, pelo menos na minha vida, durante toda a minha vida. Eu morei na praia, eu nunca vi o mar, a onda do mar vir e o mar continuar aqui. Não, eu vou ficar aqui, eu não quero voltar. Não, sabe, não quero voltar, eu vou ficar por aqui desobedecendo a natureza, entende? O homem foi o único ser que desobedeceu. E como é que o homem foi o único ser que desobedeceu à natureza? Mas como é que o homem desobedeceu à natureza? No que o homem desobedeceu à natureza? Primeira coisa, o homem matou. Isso depois, na realidade, a primeira coisa, o homem desobedeceu, comeu o fruto que não suportava digerir. Segundo, o homem matou. Foi a segunda? Deixa eu ver. Segundo, o homem matou. E qual foi o terceiro pecado do homem? Depois do homem ter comido o fruto que ele não podia digerir, depois de ele ter matado, foi o caso de Caim e Abel. Qual foi o terceiro pecado do homem? Foi se achar Deus, foi se achar maior que as leis divinas. Ele achou que poderia ser Deus. Ele achou que poderia mudar. Não, o mar não está muito certo ali, não. Sabe, o sol poderia nascer desse lado, Deus. Começou a questionar a criação de Deus. Começou a questionar o porquê por que Deus fez assim a terra? Por que Deus me fez assim? Por que eu não nasci com asas? Por que eu não nasci com uma cauda para nadar igual o peixe? Por que eu não tenho 4 patas? Começou a olhar a natureza e a questionar, querendo ser o que ele não é. Querendo agir de maneira diferente da que Deus colocou ele para agir e deu as ferramentas necessárias para ele. Começou a querer agir igual a natureza agia e querendo modificar a natureza. Começou a interrogar a Deus. Começou a impedir Deus de lhe ensinar a viver. E desde então o homem caiu nessa tormenta, nesse pecado. E agora a gente se encontra numa sociedade totalmente aquém, totalmente alheia à natureza de Deus, totalmente alheia à vontade de Deus. A gente percebe as pessoas trabalhando, vivendo, sentindo unicamente por si. Elas não vivem mais para contemplar a vida, elas não vivem mais para viverem em comunidade. Elas simplesmente se tornaram objetos de um sistema criado por elas mesmas que as consomem. A criação do homem o dominou. E esse foi o maior erro da humanidade, suas criações. Continuo com vocês no próximo vídeo. Quem quiser colaborar com o canal e com a construção da futura igreja Planeta Terra, que será construída em formato com o formato da Terra, você pode estar efetuando uma doação. Aqui na descrição você vai encontrar o Pix da gente e você efetue a doação que você puder, seja ela de R$1, de 10, de 100, de 1000, a doação que você quiser e puder estar compartilhando com a gente. Primeiramente, a gente talvez, a depender das doações, né? Hoje mesmo a gente já ganhou uma doação de R$26. Ontem uma doação, ontem uma doação de R$100.
Amanhã tem uma doação para cair de cento e alguma coisa. E todo dia está caindo alguma doação das pessoas que têm acreditado no nosso objetivo, que é realmente expor a palavra de Deus de uma maneira clara, objetiva e que possa levar você a ser feliz ser feliz sem que a sua felicidade precise destruir a natureza, a terra, a criação que Deus permite a gente viver. Eu agradeço a vocês grandiosamente. Vocês não sabem o amor que eu tenho em fazer essa obra. Vocês não sabem o amor que eu tenho de estar aqui conversando com vocês e expondo tudo o que eu sinto, o que eu penso e o que Deus tem falado comigo e tem me permitido sentir e expressar com vocês. Eu tenho uma outra passagem que eu queria até falar nesse mesmo vídeo, mas o vídeo ficou longo e eu vou deixar para falar sobre essa passagem no próximo vídeo. Aqui quem fala é o Felipe Guilherme de Lima, da igreja Planet Church ou Planeta Terra. Forte abraço, um beijo no coração, amo todos vocês porque me amei primeiro. Até mais.